Ó, tem muita gente que, por mais corajosa que seja, sempre tem medo de alguma coisa. Bem lá no fundinho, é aquela coisa que causa calafrios, mesmo que em pensamento, sei lá, são os medos. Que não adianta dizer que você não tem, porque até os mais corajosos admitiram que alguma coisa o ser humano sempre teme. Eu não sei o que exatamente que você tem medo, do que você tem medo, mas para exorcizar esse sentimento de arrepiar, estou recebendo dois amigos, ambos jornalistas, apresentadores. São eles, essa eu já falei 500 vezes que sou fã roxo dessa bonitinha, acho de uma competência, de uma elegância a toda a prova, que é a bonitinha Regina Volpato. Obrigado, meu amor. Quem agradece sou eu, Imagina, sou sua fã também, você sabe. Já falei aqui inúmeras vezes. E o outro bonitão, que eu vou dizer, quando as meninas souberam que você veio aqui, ele vinha. Nessa hora é o bonitão que manda. Estou recebendo Celso Cavallini. Obrigado, prazer estar aqui. Meu. Sou fãzaço seu. Não me tire esse prazer, não. Pô, Cavallini. Regina, dica. Uma coisa que eu acho que eu queria que as pessoas soubessem, da sua formação acadêmica, que você é formada por uma instituição que é referência internacional, que é a USP. Você é apresentadora de televisão, com passagem pela Globo, pela Band News TV, SBT, Rede TV. Isso. Qual foi o seu maior desafio nesses anos todos de TV? Tudo foi desafio, porque tudo era uma atividade nova. Então, começar é sempre muito desafiador. Eu comecei como repórter e aí, quando eu estava bem confortável, achando que eu estava fazendo as minhas matérias a contento e tal, veio o convite para ser a âncora do Band News. Então, tive que aprender tudo de novo, foi desafiador de novo. Quando eu estava no Band News e também achava que estava ali dominando bem a situação, recebi o convite para ir para o SBT fazer um programa de auditório, num formato que eu nunca tinha feito. Então, todas as vezes que eu aceitei um convite, eu tive que enfrentar o meu medo, eu tive que ser corajosa e aceitar o risco do fracasso, né? Que eu acho que o que dá medo é você admitir que o fracasso pode acontecer. Não me arrependi nenhuma das vezes, Rony. Ótimo, ótimo. Você quer deixar algum recado, Regina? Eu queria agradecer muito de estar aqui de verdade, porque esse programa trata a gente com um carinho, com um capricho. E eu estava conversando com o Celso, a gente é tratado com carinho e com cuidado, e quando a gente assiste, a gente sente esse capricho, esse cuidado em todos os detalhes. É um prazer estar aqui. Fico contente, porque essa equipe é muito laboriosa, trabalham, o programa diário, você sabe disso. É muito complexo de se resolver. As pautas, umas são boas, outras são ruins. As pessoas parecem que pensam que tem de ruim para descer o pau no dia seguinte. É sempre assim, né? Mas assim, eles tratam, a gente é mimado. Desde a hora que a gente recebe o convite até quando acaba o programa, assim, é muito mimo. É uma delícia vir aqui. Rapaz, às vezes eu fico olhando você e eu digo, meu Deus do céu. Mas eu não teria coragem para nada daquilo. Porque você hoje é um renomado, né, repórter de aventuras, apresentador de games radicais na televisão brasileira. É assustador o que você faz, né? Agora, trabalhou também na Sport TV, que eu sei, na Band, no Canal 21, na Globo, né? na Record Internacional. O que mais? Agora está no National Geographic Channel, Net Geo. Nesses 15 anos, qual foi a sua maior aventura? Eu acho que conviver com as pessoas de televisão. Ótimo. Porque na aventura, o equipamento você controla, né? O difícil é controlar as pessoas, as ideias. A gente tem uma regra em aventura que a gente leva à risca, que é a inteligência do ser humano é limitada, mas a estupidez é infinita. Não existe, Rony, nada à prova de idiota. Você tem que cercar por todo lado, principalmente se você está trabalhando na beira de um abismo com um convidado, ele tem que estar amarrado, reamarrado, você tem que estar atento. Tudo é possível. Porque tudo pode acontecer. Então o desafio é trabalhar com pessoas, assim. Eu achei adorável essa tua resposta. Porque ainda mais em condição de medo, as pessoas fazem bobagem à torta direita. Imagina. Que coisa, né? Você quer deixar algum recado? Eu já deixou. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Só de estar aqui já fez minha noite. Obrigado. Regina, meu amor, qual é o seu maior medo? Altura? Esse aí não tem. Assalto, barata. Barata não. Rato escuro, morte. Não tenho medo da morte. De verdade não tenho. Não tenho medo de barata nem de rato. Tenho asco. A altura é uma coisa que me desafia, mas sabe por quê? Porque me atrai.
Então, tanto assim, que eu não tenho medo quando eu estou no avião, eu não tenho medo. Mas se eu estou num lugar muito alto, num precipício, aqui, por exemplo, que a gente olha, a impressão que dá é que a altura me chama, sabe? Então eu tenho medo pela atração. Vertigo, eles chamam isso em inglês, né? Tenho medo de assalto também, medo de violência. Mas assim, em primeiro lugar, o que me vem à mente é medo de altura. Medo de escuro não tem? Já tive. Como você sabe? Já tive muito medo de escuro. Todo mundo tem medo de escuro, é natural, é um medo primitivo. Primitivo, lógico. Vamos pensar, se pensar no tempo de Homem das Cavernas, a criancinha, se ela saísse das proximidades da fogueira, ela era atacada e comida. Olha só. Então, a criancinha que tinha medo de escuro, não saía de perto da fogueira, sobrevivia e passou isso no nosso DNA. Claro. É um medo natural. Pouca gente sabe desse motivo, né? Agora, falando em ser comido, o senhor já andou em jaulas com leões, tigres, ficou em pé em cima de um avião sem paraquedas. Eu sou aviador, eu jamais faria isso na minha vida. Fez mergulhos noturnos com tubarões lá no Pacífico, eu vi, ninguém me contou. Você é desprovido de medo, Celso? Não sou não. Acho que ninguém é. O que eu tenho é, com esses anos todos, você acaba tendo uma relação com o medo mais íntima. Então, você aprende a lidar com ele, controlar, para ele não sair de controle. O medo, ele é saudável até, né? Eu não sei se é saudável. Saudável é ser feliz, né? Ter medo é uma coisa, é sofrimento, né? Vamos falar a verdade. O medo, ele te previne contra algumas coisas, mas eu acho que também é uma faca de dois gumes. Se você cair pro lado de lá, o medo faz com que você perca o controle e faça coisas erradas dentro da situação ali. Então, eu aprendi um pouco a lidar com isso, porque era gravação todo dia, Rony. Não tinha jeito, ou eu aprendia ou eu morria. Não tinha jeito. Regina, você ia falar alguma coisa aquela hora? Não, assim, depois dessa nossa conversa, assim, acho que mais do que a altura, eu tenho medo da estupidez humana, né? Levando em consideração. É o que mais me mete medo hoje. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Olha, eu vou dizer. Bom, enfim. Isso. Agora, essa história do medo, você não acha que é uma coisa, um sentimento natural, instintivo? Você não vê por esse lado, não? Acho. Por isso que assim, eu até falei, acho que é saudável, porque muitas vezes o que protege eu não sei se é medo ou cautela, né? Sim. Não sei se é medo ou cautela, é você ser cauteloso, seja nas relações ou seja... Ser precavido. Mas o que o Cavalinho falou agora há pouco, eu acho interessante, que é o seguinte, o medo, ele pode de fato controlar, ele pode ser saudável, de certa forma, que ele pode controlar a vida de uma pessoa sem que ela perceba, né? Porque é um sinal, é um sinal, né? O medo. Concordo plenamente, mas tem um outro lado que é o seguinte, vamos supor que você tenha muito medo de altura, né? E eu já não tenha mais esse medo, isso é um medo que eu superei. Se a gente se vê numa situação ali, em que a gente está no meio de um negócio, sei lá por qual motivo, a possibilidade de eu me sair melhor que você por não ter medo e me controlar também é maior. Então, esse limiar é muito tênue. Você tem, agora, tem uma coisa que ninguém pensa no medo. O medo é um apelido que se dá para várias coisas. Se a gente pensar na nossa vida, o que é o ciúmes, por exemplo? É o medo de você perder uma pessoa. O que é a ansiedade? É o medo da coisa não dar certo. O que é o estresse? É a soma de pequenos medos. É aí que essa nuance do medo começa a tomar vulto e começa a ficar assustadora. Porque a gente começa a viver, se sentir julgado, a gente começa a viver sob a influência do medo, disfarçado com outros apelidos 24 horas por dia. Então é aí que a gente começa a perceber que o medo não é legal. E aí você começa a ter medo da vida, né? Exatamente. Aí você começa a ter medo de tudo. Mas se é um estado de alerta que ele te provoca, não pode ser também de todo mal, né? Não é de todo mal. Só tem que estar dentro de uma faixa de controle. Ele não pode sair por uma situação de descontrole, porque você vai sofrer e porque você vai perder o controle sobre as suas ações, entendeu? Eu acho que quando começa a paralisar, né? Eu acho que quando começa a interferir demais no seu comportamento, é um sinal de alerta. Imagino eu. Quando você começa a tomar decisões erradas por causa do medo, é que alguma coisa não está bem. Ou porque você mantém um relacionamento por medo de perder, ou porque você perde uma oportunidade boa por medo de arriscar. E aí que ele passa do positivo, da cautela, da prudência, por uma coisa prejudicial. Então, medo da vida eu não tenho mais. Não tenho medo da morte e não tenho medo da vida. Eu me arrisco assim, o que pode acontecer de pior? Não dá certo. Pô, mas se não der certo, a gente aprendeu, ensinou, né? Que a gente sempre aprende e ensina, retoma, refaz, enfim, muda os planos. Qual foi a situação de medo Muito obrigada. que vocês já passaram?
ou a maior de todas? Você não tem medo de nada, né? Putz, medo da seleção da Alemanha aqui. Olha, eu fiquei com medo, profissionalmente falando, eu fiquei com medo sempre. A primeira vez que eu me vi diante da câmera e tinha que ler uma notícia, fiquei com medo quando eu tive que cobrir ao vivo os atentados de 11 de setembro, né, que ninguém estava preparado para aquilo e foram muitas horas no ar. Fiquei com medo a primeira vez que eu entrei no auditório, o auditório estava lá para assistir um programa que eu ia apresentar, mas todas as vezes, assim, eu ficava com frio na barriga, tentava aprender o máximo que aquela situação tinha para me ensinar e foi passando, e foi, depois de uma hora, o que era medo virou desafio e passou a ser prazeroso. Uma coisa que eu fico pensando, after you, Lady. Muito obrigada. O pavor é a ênfase do medo, né? É o medo sem controle. É o medo sem controle. Vocês têm pavor de alguma coisa? Olha, sempre a vida nos oferece situações novas para se apavorar, né? Pavor. Eu já me julgo um cara que controla bem essas situações, mas a gente não sabe o que vai acontecer aí, né? A gente falou no lance do pavor, o medo, se a gente pensar, o medo é um sentimento, ele não é palpável. Agora, tem um subproduto do medo, que é a adrenalina, esse sim é uma coisa palpável. E é ela que dá as reações adversas no nosso corpo. Então, se a gente consegue ter um controle, sentir o medo, mas não ter aquela descarga de adrenalina absurda, esse é o medo saudável que você fala, porque você não está descarregando esse... Neurotransmissores. Exatamente. Então você consegue se controlar melhor, porque a coisa está na sua cabeça, não é mais química. Tá. Isso aqui tá uma delícia. Também acho. Nossa, isso daqui tá uma delícia. Já comi, adorei também. Tem gengibre? Tem gengibre? Não, né? Tem gengibre? Guilherme, não. Não. Delícia. Tem uma coisinha diferente assim que a gente... Esse te contou um segredo. Não pode contar o segredo. Tem uma coisinha, tem um segredinho aqui que deu um toque O purê de batata nosso é sensacional. Ele sensacional. Não, dentro de lo rústico, pero a gente faz com cáscara, com a casca, para manter as vitaminas, ele é sensacional em sabor. A casca, eu acho que eu estou sentindo a casca. Nossa, está divino. Pode ser. Vou comer o franguinho agora. Por favor. Regina, você acha que o medo pode ser dominado? Eu acho que o medo deve ser dominado. Não é possível você deixar o medo te dominar. Eu tenho até a fórmula. Tô errado? Ah, tá vendo? Ótimo. Manda. Repetição gradual e constante. Tá vendo? Você tem medo de altura? Vá no primeiro andar, fique lá por meia hora. No dia seguinte, vá no segundo andar, fique lá por meia hora. No terceiro. A gente faz isso com medo de escuro. Sua mãe deixa uma luzinha acesa, a porta entreaberta, até que você fica adolescente, você mesmo tranca a porta e apaga a luz, e você nem percebe que você perdeu o medo. A gente faz isso com certa frequência. E o perigo é você passar do ponto e fazer tanto uma coisa que ela vira automático e você não tem mais o cuidado que se deveria ter com uma situação de perigo. Então, são os dois extremos da superação aí. Porque, olha, Regina falou uma coisa, eu não sei como diferenciar, mas nessa hora é que talvez você possa nos ajudar, os dois, né? E quem está em casa, fundamentalmente. Diferenciar o medo sadio, aspas, no sadio, do medo, de fato, insalubre. Porque a Regina falou uma coisa muito engraçada. Eu sou aviador. Eu estou dentro de um cockpit de avião, está tudo resolvido. Mas se você me deixar pendurado no lugar daquele lá, eu vou ter medo. Né? Sei lá, um bang jump desse da vida, jamais faria isso. Como aviador, eu só soltei de paraquedas porque fui instado a isso. Fazia parte do currículo. Senão, eu não pulava. Porque no avião eu não tenho medo. Quer dizer, qual é o medo saudável aí? Primeiro, a gente vê que as origens são muito diferentes. O Homem das Cavernas, onde toda a nossa formação foi feita, a gente tem 10 milhões de anos de Homem das Cavernas e 10 mil anos vivendo em cidade, ou seja, essa relação... Não, a herança é muito 100 mil, não vai muito longe, não. São 100 mil no máximo. Do quê? De Homem das Cavernas? Homo... Sim, de Homo sapiens, mas eu estou falando desde o começo do desenvolvimento, passando por todos os homos até chegar aqui. Nossa formação começou lá atrás.
e até chegar o Homo sapiens, e aí por diante. Mas, enfim, que seja, é infinitamente maior do que a experiência que nós temos em cidade. E a nossa formação veio de lá, veio de caverna, entre aspas, de selva, de dormir em caverna e caçar comida e coletar comida. Mas, voltando ao assunto, esse homem das cavernas, ele poderia ter medo de altura, mas ele não poderia ter medo de avião, porque não existia avião. O avião, você ter medo ou não de avião, é um medo moderno, é um medo adquirido. É um medo que se desenvolve ou não se desenvolve. Mas tem a ver com medo de altura ou não? Tem nada a ver, é outra coisa. O medo de altura é um medo primitivo, o medo de avião é um medo cultural. Aprendido. É um medo aprendido. Está correta essa visão, olha. Interessante, são né? origens diferentes. Claro, Por claro. isso que, apesar de você estar alto, eles não se misturam. Você pode se sentir ultra seguro no avião e morrer de medo de altura e vice-versa. Agora, situações assim mais extremas, tipo essas que você de vez em quando encara aí, você acha que a mente está no controle de tudo? Então, esse é o grande ponto. Tudo que eu faço, eu treino exaustivamente, e se eu não estiver 100% preparado, eu não faço, eu não posso fazer. Eu tenho que derrubar a pauta. Entendi. Porque se eu tiver risco de perder o controle sobre as minhas ações, eu não posso fazer. Mas aí é um preparo mental ou emocional? Os dois. É um preparo mental, é um preparo emocional, é um preparo também um preparo técnico. Então, quando você vai... eu fiz o que deve ser o mais fácil, eu acho, o técnico. O mais difícil deve ser o emocional, eu imagino, não é? Depende da situação. O wingwalking, de ficar na asa do avião, foi um processo que eu treinei por 8 meses com a Marta Bogner, que é a única especialista nisso. Foi um treino exaustivo. O que foi mais difícil? Quando chegou na hora de subir, eu estava tão... aliviado, hoje eu vou subir, vou parar de treinar, porque eu não aguento mais fazer isso no chão e treinar em meia altura e fazer meias subidas e tal. Então, não tive medo nenhum, hoje é o dia, né? Foi a formatura. O que você perguntou, desculpa? E o que foi mais difícil? Vencer o medo? De todos os desafios, sempre os mais difíceis são gravar com mamíferos, com grandes mamíferos. O réptil, a cobra, a aranha, o escorpião, etc. Os insetos, enfim, tem um comportamento muito tabelado. O crocodilo, quando você vai pegar, eu fiz um curso de manipulação de grandes jacarés e crocodilos na Flórida, eles têm um comportamento muito tabelado. O mamífero não, o mamífero é que nem a gente. Você tem 2 leões que são irmãos, um pode ser super tranquilo e o outro pode ser um demônio. E aquele super tranquilo, ele pode dar um dia de pá virada. Você pode chegar lá naquele dia como a gente. Então, gravar com eles sempre é uma surpresa. Olha, você então vai o réptil é mais tranquilo do que o mamífero. Muito mais. Tá vendo? Olha, será que o domínio desse medo se chama coragem? Nossa. Não é, não? Nossa. O domínio desse medo, eu acho que é coragem. Aprender a desenvolver a coragem. Claro, né? É isso aí. Também tá uma delícia. Tá. Esse franguinho. Bom, vamos continuar jantando, porque estão já que já acabou. Já acabou? Só meia hora. Passa rápido mesmo. Né? Hoje é dia de Santa Clara, o dia do padroeiro da padroeira da televisão. Então eu quero só dizer o seguinte: o Todo Seu está acabando aqui nessa noite de segunda-feira, iluminada por Santa Clara, que é padroeira de todos nós aqui, profissionais de televisão, e que todos os dias nos dedicamos para levar o melhor para você. Oba! O que é isso? Panqueque com dulce de leite argentino. Ai, que lindo. Então, todos nós vamos comer isso agora. Né? O programa acaba. Vou deixar vocês agora na companhia da super competente, minha amiga Maria Lídia, e que ela comanda a Hora do Voto. Amanhã nosso encontro está marcado para as 10h30 da noite. Estou te esperando. Se você não vier, nunca mais falo com você. Um beijo. Obrigado, Cavalinho. Obrigado. Clara, padroeira da televisão. Que o menino de olho esperto saiba ver tudo, entender certo, sinal certo, se perto, bem coberto. Fala certo desse perto e do distante, porto aberto, mas calar. Saber lançar-se num claro instante. Uma captura em família com o poeta Carlos Nejar. Nesta terça, 11h30 da noite em A Máquina. Assista agora. Hora do Voto. Acesso eterno, quase nada. Que a televisão não seja sempre vista como uma montra condenada, fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é de poesia. Quando a tarde cai, onde o meu pai me fez e me
saber que cor me dói. E foi, e aqui ficou.